Olá, e seguimos nosso devocional com mais um passo em nossa jornada bíblica. Hoje vamos pensar sobre o pouco com Deus, que é muito. O texto está lá em João 6:9. Aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente na multiplicação dos pães e dos peixes? Você acha que sua oferta é pequena? Deus faz muito com o pouco. Quando colocamos o pouco nas mãos de Deus, o que era insuficiente se torna a chave para um milagre. A história dos 5 pães e 2 peixinhos nos desafia a ver nossas próprias limitações sobre a ótica de Deus. Aos olhos humanos, o que temos muitas vezes parece ser insuficiente para enfrentar os desafios que se apresentam. Será que o que você tem é suficiente para os planos de Deus? O que parece pequeno aos nossos olhos, nas mãos de Deus, se torna um canal de grandes milagres. Então, você está disposto a entregar o que tem nas mãos de Deus, mesmo que parece muito pouco? Primeira coisa muito importante nesse nosso devocional hoje. Deus não precisa de grandeza. Deus quer apenas disposição de entrega. Deus opera grandes milagres a partir de corações dispostos, não de grandes recursos. Deus não olha o tamanho da oferta, mas para a disposição do coração que a entrega. A oferta do jovem foi aparentemente pequena, mas isso não limitou o que Deus podia fazer. Muitas vezes nós somos tentados a acreditar que Deus só pode agir quando temos algo grande para oferecer. No entanto, toda a Bíblia mostra que Deus não é limitado pelos nossos recursos humanos. 1 Samuel 16:7 nos ensina: o Senhor não vê como o homem. O homem vê o exterior, ou a quantidade, mas o Senhor vê o coração, a disposição. O que importa não é o quanto temos, mas o quanto estamos dispostos a entregar, confiando que Deus pode fazer muito com o nosso muito pouco. Assim como Florentino Ariza em O Amor nos Tempos de Cólera, de Gabriel Garcia Marques, que com sua pequena persistência transformou uma vida inteira. Deus usa pequenos gestos de fé para realizar grandes obras. Charlie Brown diz que o impossível é só questão de opinião. E digo eu que nas mãos de Deus, o impossível é apenas uma questão de fé. Você acha que 5 pães e 2 peixes são pouco? Com Deus, um peixinho vira um grande banquete. Deus não precisa de grandes recursos. Deus precisa apenas de um coração disposto a entregar o que tem. Deus não depende da grandeza dos nossos recursos, mas da disposição do nosso coração em confiar e entregar o que nós temos. Toma, Senhor, faz o teu milagre. Você tem se limitado pela ideia de que não tem o suficiente para oferecer para Deus? Deixe aqui nos comentários, aproveite, faça o seu comentário, dê aí o seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe o pão dos nossos devocionais. Vamos junto? Vamos continuar a nossa caminhada? Segunda coisa muito importante nessa nossa reflexão. A multiplicação começa com a entrega. Quando colocamos o pouco que temos nas mãos de Deus, o milagre começa. Deus multiplica o que entregamos com a nossa fé.
A multiplicação dos pães e peixes só começou depois que o jovem os entregou nas mãos de Jesus. O milagre começa quando entregamos o que temos. Lucas 6,38 nos lembra: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Quando oferecemos a Deus com fé e generosidade, mesmo aquilo que parece tão pouco, insuficiente, Ele transforma e multiplica. O princípio espiritual aqui é claro. O que colocamos nas mãos de Deus nunca volta menor ou vazio, mas sempre retorna multiplicado. Como Santiago em O Velho Mar de Ernest Hemingway, que enfrentou o mar e trouxe à tona o grande peixe com fé, persistência. Nossa fé e entrega nas mãos de Deus trazem à tona o milagre. Diz a poeta Marina Colasanti: eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. E eu concordo com ela. De fato, devemos nos acostumar com a fé, mas não com a falta de entrega. A chave do milagre o milagre começa quando entregamos na mão de Jesus o nosso pouco. 5 pães, 2 peixes e uma fé gigante. Pronto, você tem a receita para o milagre divino. O milagre da multiplicação começa quando colocamos o pouco nas mãos do Deus que faz o impossível. O milagre da multiplicação só acontece quando entregamos o que temos nas mãos de Deus com fé, confiança, um coração de entrega. Então, deixa aí o seu like, faça aí o seu comentário. Você tem entregue o que tem, por menor que seja, nas mãos de Deus? Faça o seu comentário, dê o seu like, faça a sua inscrição no canal. Isso é muito importante para que a gente permaneça juntos nesta caminhada. Em terceiro lugar, e isso aqui é fantástico, Deus transforma o pouco em bênção para muitos. Quando Deus multiplica, o impacto é coletivo. O que entregamos nas mãos de Deus abençoa não só a nós, mas a todos ao nosso redor. A multiplicação dos pães e peixes não foi apenas suficiente para alimentar o rapaz e seus amigos, mas para toda uma multidão. Esse é o poder da generosidade nas mãos de Deus. Quando entregamos nosso pouco, Deus multiplica para que todos e os outros também sejam abençoados. Atos 20:35 nos lembra: há maior felicidade em dar do que receber. O milagre da multiplicação é um lembrete de que o que colocamos nas mãos de Deus pode ser usado para abençoar muitas, muitas vidas. Assim como Miguel de Cervantes, que mostrou em Dom Quixote que com sua fé em algo maior, ele inspirou muitos. Deus também usa nosso pouco para abençoar multidões. Vinícius de Moraes canta: é melhor ser alegre que ser triste. A alegria é a melhor coisa que existe. Quando damos com alegria, Deus alimenta muitos com o nosso milagre. O milagre é pessoal, mas a bênção é coletiva, é geral. O rapaz deu 5 pães e 2 peixes e saiu com fama de grande mestre de banquete. O que oferecemos a Deus, mesmo sendo pouco, se torna uma bênção para muitos. Quando colocamos nosso pouco nas mãos de Deus, Ele nos transforma para que os outros sejam abençoados. E nisso a bênção se multiplica.
Aleluia! Que grande verdade! Quarta coisa importante. O pão espiritual alimenta e fortalece a nossa fé. Assim como o pão físico, o pão espiritual alimenta e fortalece nosso interior, nossa fé. O verdadeiro alimento é aquele que vem de Deus e fortalece a alma. O pão que eu e você precisamos é aquele que Jesus dá e multiplica. Jesus não apenas multiplicou o pão físico, mas também ensinou sobre o pão espiritual que alimenta nossas almas. João 6,35 nos lembra. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Assim como o pão físico alimenta o nosso corpo, a palavra de Deus e a fé nos alimentam espiritualmente, nos dando a força necessária para enfrentar todos os desafios da nossa vida. Não podemos viver apenas de recursos materiais. Precisamos do sustento espiritual que só Deus pode oferecer. Como José Acádio Buendia, em 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, que buscava respostas mais profundas para a sua existência. Também devemos buscar o profundo alimento espiritual que fortalece nossa fé pela palavra, por aquilo que Jesus oferece. O poeta Antônio Machado diz: é caminhando que se faz o caminho. Sim, é alimentando nossa fé com o pão espiritual que fazemos a jornada. Você tem alimentado sua alma com fast food espiritual ou com o verdadeiro pão que Jesus oferece? O verdadeiro alimento da nossa jornada é o pão vivo, é o pão que vem do céu e fortalece a nossa alma. O pão espiritual que Deus oferece não apenas nos sustenta, mas nos fortalece para continuarmos e terminarmos a carreira, terminarmos a jornada de fé. Em quinto lugar, antes da gente terminar, escuta, o milagre começa quando confiamos no Deus que multiplica. O milagre da multiplicação só acontece quando confiamos plenamente no poder de Deus. O poder da multiplicação está em confiar no Deus que transforma o pouco em muito. Para que o milagre da multiplicação aconteça, é necessário que tenhamos fé, que confiemos plenamente em Deus, mesmo quando não entendemos como que Ele vai fazer. Provérbios 3:5 nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não confies no teu próprio entendimento ou na tua razão. Muitas vezes tentamos calcular e entender como que o milagre vai acontecer. Não tem como Jesus fazer, como que Ele vai fazer. Mas Deus nos chama a confiar no seu poder de multiplicar o que oferecemos, mesmo que pareça pequeno aos nossos olhos e mesmo que a gente não entenda como Ele fará. Dostoiévski nos inspira em Crime e Castigo que quando lidamos com a tensão entre fé e razão, somos chamados a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o seu jeito e as suas maneiras de fazer. Fernando Pessoa escreve que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Sim, com muita razão também entendo. O pouco vale a pena quando entregue a Deus com uma alma cheia de fé. Se você confiar que Deus pode fazer um milagre com 5 pães, espere só para ver o que Ele vai fazer com a sua fé do tamanho de um grão de mostarda. O milagre da multiplicação começa quando confiamos no Deus que transforma o pouco em muito, para mim e para todos que nos cercam. Aleluia! Glória a Deus!
Agora que entendemos o poder de Deus de multiplicar o que temos, vamos lá? Vamos aplicar isso na nossa vida? E como que a gente pode aplicar essa verdade em nossas vidas? Vamos lá, vamos para a prática. Em primeiro lugar, confie no poder de Deus para multiplicar. Não tente calcular o milagre, entender o milagre. Milagre não se explica. Apenas se confia que Ele pode fazer e de que Ele fará o impossível. Confie, tem fé. Segundo, entregue o que você tem. Não se preocupe com o tamanho da sua oferta. Não se preocupe com o tamanho daquilo que você vai oferecer. O que importa é a sua disposição de entregar a Deus. Entregue a sua oferta. Terceiro, seja uma bênção para os outros. Permita que Deus use o que você tem nas mãos de Deus para abençoar a vida dos outros. Abençoar o seu vizinho, a sua família, os seus amigos do trabalho. Permita Deus lhe usar para abençoar os outros. E aí, já deu o seu like? Já fez a sua inscrição? Compartilhe então esse nosso devocional para que muitas outras pessoas possam ser alimentadas pela palavra de Deus. E por último, como você já sabe, quero deixar aqui a indicação do e-book que eu escrevi sobre intercessão, sobre nós estarmos orando pela vida dos outros, abençoando aos outros com o nosso pouco, a nossa oração tão pequenininha, tão sensível, mas abençoando os outros com a nossa oração. Vou deixar no descritivo do vídeo o link, o e-book é de graça, você entra na editora Kalel, baixe essa obra, baixe aí o seu novo entendimento sobre intercessão. Valeu, um abraço, que Deus abençoe a sua jornada.